Para esclarecer, sou um homem e isso aconteceu no início dos meus 20 anos. Antes de começar, preciso fornecer um pouco de contexto. Cresci vivendo uma vida muito protegida, saindo de casa apenas para compras e consultas médicas. Não fui nem à escola. Minha mãe decidiu que era melhor me ensinar em casa. Como resultado, sempre fui e ainda sou muito socialmente desajeitado, embora esteja melhorando. Uma coisa que me fazia sair de casa quando criança era participar de competições de talentos. Eu era pianista, ainda sou, embora um pouco enferrujado. Uma vez, um artigo de jornal foi publicado sobre mim para anunciar um concerto de arrecadação de fundos que eu estava realizando na minha igreja local. Eu precisava de fundos para ir a uma competição a 2.000 quilômetros de distância. No artigo, o jornalista registrou uma citação minha. Quando perguntado sobre meu talento, sendo uma criança em uma casa cristã, respondi: não é meu talento, Deus me emprestou. Lembre-se dessa informação. Avançando para a idade adulta, estava ansioso para sair de casa e ver o mundo. Decidi tirar minha carteira de motorista comercial para ver o máximo do mundo que pudesse. Além de dirigir por longas horas e ocasionalmente ter dificuldade em encontrar um lugar decente para estacionar à noite, eu gostava de tudo. Uma noite, estava estacionando em um posto de caminhões para passar a noite. Enquanto levava meu cachorro para fazer suas necessidades, passei pelo caminhão ao lado do meu, que tinha a janela do lado do motorista aberta e o motorista estava sentado no banco do motorista. Ele me chamou enquanto passava, elogiando o meu cachorro e perguntando se ele era amigável. Agradeci e informei que meu cachorro era tímido com estranhos. Como passava o dia todo sentado em um caminhão sem interação humana. Eu ansiava por conversa e disse que voltaria em alguns minutos. Depois de colocar meu cachorro no meu caminhão, voltei para conversar com meu vizinho de estacionamento. Conversamos por um tempo, com ele em sua cadeira e eu sentado no degrau superior do lado do caminhão dele. Depois de uns 20 minutos, ele perguntou se eu tinha notado que seu braço tinha esbarrado no meu 7 vezes. Meu braço estava em cima do apoio de braço dele, enquanto eu me segurava no lado do caminhão. Isso me surpreendeu, eu não tinha notado. Pensando bem, acredito que ele estava testando o quanto eu estava atento à situação. Disse que não tinha notado. Estava frio lá fora, considerando que era meio do inverno. Então ele me convidou para sentar no caminhão dele para continuarmos nossa conversa. Aqui é onde deveria ter soado os alarmes na minha cabeça, mas crescendo tão protegido, eu confiava demais nas pessoas. Então entrei. Continuamos a conversar, embora a conversa começasse a cruzar limites, com perguntas muito pessoais para mim. Ele me perguntava coisas como qual era o meu número de telefone, quem eram meus pais, quais eram os nomes completos dos meus avós e onde eu morava. Lamentavelmente, respondi a ele, mas felizmente tive o bom senso de pelo menos não dar meu endereço. Também trocamos de lugares durante a conversa. Primeiro ele se mudou para o banco do passageiro para que eu pudesse sentar no banco do motorista. Depois trocamos para que eu estivesse no banco do passageiro e ele no banco do motorista. A conversa começou a tomar um rumo ainda mais estranho e assustador depois de todas essas perguntas. Ele perguntou: "Você notou que meus olhos não têm cor?" Seus olhos eram de cor preta, apenas 2 olhos pretos cercados pelo branco dos olhos. Mais tarde, pesquisei no Google e há aparentemente uma condição rara que faz com que os olhos de alguém sejam tão marrom escuro que pareçam pretos. Foi aí que comecei a me sentir muito desconfortável. Ele começou a falar sobre minha infância e foi aí que ele disse algo que me perturbou mais. "Você não tinha um talento quando criança?" Eu disse que sim e que tocava piano. Foi quando ele respondeu: "Isso não seria uma mentira, já que você só o emprestou?" Eu não tinha mencionado a ele nada sobre aquele artigo e a cidade de onde eu nasci era pequena demais.
para ser notada por alguém que morava tão longe. Estávamos a cerca de 2.000 quilômetros da minha cidade natal. Eu estava pronto para sair de lá. Estava tentando pensar em como me desculpar sem levantar suspeitas. Ele começou a tentar me convencer a viajar com ele para sua próxima entrega e a deixar meu caminhão onde estava, que ele me traria de volta no dia seguinte. Eu recusei. Ele então perguntou se eu iria visitá-lo em sua casa. Novamente, recusei. Já fazia um tempo, então decidi dizer a ele que precisava levar meu cachorro para fazer suas necessidades novamente, para que ele não fizesse no meu caminhão. Saí do caminhão dele e levei meu cachorro para fora novamente, mas desta vez, quando meu cachorro terminou, voltei para o meu caminhão e tranquei as portas. Também inclinei os 2 bancos para frente, dificultando a entrada dele no meu caminhão, ganhando tempo se precisasse. Na manhã seguinte, ele tinha ido embora. Continuei meu dia aliviado por estar longe dele. Algumas horas depois, ele me ligou. Por que você inclinou seus bancos para frente ontem à noite? Eu disse a ele que era para impedir meu cachorro de pular neles. Continuei a falar com ele, embora mantivesse minhas respostas curtas desta vez. Bloqueei o número dele depois que ele desligou e mais tarde decidi mudar meu número de telefone. Sei que tive sorte de não ter ido além de uma conversa assustadora. Agora sou mais cuidadoso com quem converso e onde estou. Moral da história: tenha cuidado. Nunca entre no veículo de um estranho, não importa o quão amigável e inocente eles pareçam. Aprendi minha lição. Isso aconteceu comigo ontem à noite, por volta das 11h30 da noite. A rodovia estava em construção, com uma faixa e 2 paredes de concreto de cada lado. Havia um caminhão na minha frente e eu não conseguia ver além dele. Estávamos a cerca de 100 km/h e não havia veículos atrás de mim. Ele freou bruscamente na minha frente, então eu parei. Pensei que nada demais, talvez outro veículo tivesse parado na frente dele. Continuamos e paramos novamente. Ainda não pensei muito nisso, já que não conseguia ver além dele. Fui para o acostamento para ver além dele e não havia ninguém na frente dele. Voltei para a minha faixa e ele parou novamente, o que achei estranho. Depois de alguns minutos, ele começou a se mover entre as 2 faixas, entre a principal e o acostamento. Ele parou e eu parei. Peguei meu telefone neste ponto e disquei 190, mas não apertei o botão de chamada, pois o caminhão à minha frente começou a se mover novamente. Agora, eu tenho um caminhão pequeno manual, então, sempre que me encontro em uma situação como essa, de parar e começar, coloco uma mão no volante e a outra trocando as marchas manualmente. Então, coloquei meu telefone no banco do passageiro para acelerar. Chegamos a 70 km novamente e peguei meu telefone. Ele freou neste ponto e meu telefone voou pelo carro. Ainda não tinha apertado em ligar e meu telefone estava no chão em algum lugar. Agora ele começa de novo e eu começo de novo. Ele para novamente depois de alguns segundos e começa novamente, chegando a cerca de 50 quilômetros antes de parar novamente. Neste ponto, pensei que, se houvesse um carro atrás de mim e eles batessem em mim, eu iria para debaixo deste caminhão na minha frente, o que me assustou bastante. Agora, entendo que você está se perguntando por que eu não o ultrapassei. Tentei várias vezes e ele imediatamente acelerou e cruzou para a faixa em que eu estava tentando ultrapassá-lo. Ele começa de novo e eu começo de novo. Chegamos a 70 quilômetros, ganhei coragem para finalmente ultrapassá-lo e cheguei à metade do caminhão, cerca de 3/4 do trailer, antes de ele virar rapidamente para a direita, não devagar e gradualmente, mas bem rápido. Então pisei no freio e não consegui desacelerar mais rápido. Se ele me atingisse, eu iria para a parede de concreto e seria lançado para o ar.
então estava tentando evitar isso o melhor que podia. Agora, estava a cerca de 1 palmo de perder meu espelho esquerdo. Estava tão perto da parede. Os pneus traseiros dele quase me atingiram. Estavam a alguns centímetros de distância. Graças a Deus eu não tinha ido mais rápido e graças a Deus não cheguei mais perto da cabine, pois, se tivesse, não estaria aqui. Tenho certeza de que seu objetivo era me matar. Passei por ele cerca de 1 minuto depois, porque a rodovia finalmente se dividiu em 3 faixas. Devo dizer que, ao longo da minha vida, já cruzei com muitos caminhoneiros nas estradas do Brasil. A maioria deles era gente boa, embora um tanto solitária. Mas, como em qualquer grupo, sempre existem as exceções. Há alguns meses, eu estava voltando para a faculdade depois de visitar meus pais em uma cidade do interior. A viagem durava cerca de 2 horas, então eu costumava me distrair ouvindo música. Sou uma jovem de 21 anos, com 1,60 m de altura, dirigindo a velha caminhonete do meu pai, sozinha na pista da esquerda de uma rodovia de 3 faixas, enquanto me divertia com as músicas do rádio, percebi um caminhão me acompanhando na pista da direita. Parei de cantar e dançar, tentando acelerar para que ele não me visse. Para minha surpresa, ele manteve a mesma velocidade que a minha. Olhei para o motorista, esperando ver alguém irritado, mas ele estava sorrindo e acenando. Confusa, acabei sorrindo e acenando de volta. Um grande erro. Ele então mudou para a pista do meio, aproximando-se mais de mim. Não parava de sorrir e acenar. No início, respondi educadamente, mas minha principal preocupação era me afastar dele em segurança. Acelerei a caminhonete até uns 120 km/h, tentando também desacelerar rapidamente, mas sem sucesso. Ele acompanhava cada movimento meu. Se alguém se aproximava na pista dele, ele ultrapassava no último segundo, impedindo que eu reduzisse a velocidade e ficasse atrás. Ele era claramente mais experiente em manobras arriscadas do que eu. Com isso, ele me prendeu, usando outros carros como barreira. O tempo todo ele sorria e acenava, às vezes mostrando o dedo do meio, por algum motivo desconhecido. A situação estava ficando cada vez mais assustadora. Depois de uns 8 quilômetros nesse jogo de gato e rato, liguei para a polícia rodoviária. Descrevi o caminhão, um veículo branco com cabine preta e um logotipo de alguma empresa, e o motorista, um homem calvo, de meia idade, moreno, com uma camiseta azul suja. Eles me aconselharam a parar no acostamento, mas eu estava receosa. Quando finalmente tive a chance, mudei rapidamente para a pista da direita e acelerei, tentando ultrapassá-lo. A atendente da polícia me disse para parar em um posto de serviço mais adiante e me tranquilizou dizendo que ele provavelmente não me seguiria. Ele continuava com seu comportamento estranho, mas consegui me afastar e parei no posto de serviço. Enquanto falava com a polícia pelo celular, vi o caminhão se aproximando lentamente, o motorista ainda me encarando com um sorriso perturbador. Entrei em pânico, pensando em como escapar. Decidi então ir até um posto de gasolina próximo, esperando que a polícia chegasse antes dele me encontrar. A atendente da polícia me informou que viaturas estavam a caminho, mas não sabia dizer quanto tempo levariam. Enquanto isso, o caminhoneiro desceu do veículo e começou a se aproximar de mim. Com as portas trancadas e o coração acelerado, esperei, torcendo para que a polícia chegasse a tempo. A tensão aumentava a cada passo que o caminhoneiro dava em minha direção. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da caminhonete. De repente, um policial com arma de choque deitou o homem. Vi ele sendo algemado e levado para a viatura que estava estacionada logo atrás de mim. O policial perguntou com voz firme se eu estava bem e disse que ele estava sendo procurado há umas 2 semanas.
Depois disso, não sei o que aconteceu, mas essa experiência foi a pior que já vivi. Um dia depois do trabalho, por volta das 16 horas, eu e uma colega de trabalho decidimos ir ao cinema. Tivemos um turno difícil e achamos que um filme seria bom. Passamos na casa dela para que ela pudesse trocar de roupa. Eu disse que tudo bem, já que era talvez a 5 minutos de distância, no máximo. Ficamos na casa dela por um tempo e comemos um lanche rápido. Depois entramos no meu carro. Ela perguntou se poderíamos parar no posto de gasolina perto da casa dela para que ela pudesse comprar um Red Bull. Novamente eu estava bem com isso porque era perto da casa dela. Então, dirigi até o posto e o único estacionamento disponível era ao lado de um lava-rápido abandonado, ao lado do posto de gasolina. O posto de gasolina e o lava-rápido estavam bem próximos um do outro, com as entradas voltadas para o mesmo lado. Estava completamente escuro lá fora. O posto de gasolina era bastante deteriorado e não tinha luzes nas bombas de gasolina, como a maioria tem. Então, estava tudo preto, exceto pela luz do meu carro. Eu vi que um caminhão estava estacionado ao lado do posto de gasolina e tinha cones ao redor, o que indicava para mim que ele deveria estar fazendo algum tipo de trabalho. Então, eu parei próximo. Minha amiga saiu e entrou no posto de gasolina. Eu decidi ficar no carro, já que seria rápido. Tranquei as portas depois que ela saiu, como é um hábito para mim. Fiquei no meu celular por um tempo e depois de alguns minutos, vi uma luz piscar no espelho retrovisor do lado do motorista. Virei para olhar, já que estava apontada na minha direção. O motorista tinha uma lanterna apontada diretamente para a minha janela e apenas a segurou ali por alguns segundos, talvez 20 segundos ou mais. Fiquei meio assustada, mas pensei que ele tinha um motivo para fazer isso. Ele então começou a caminhar em direção à minha janela, ainda com a lanterna acesa. Abaixei minha janela não mais do que 1 centímetro, assumindo que talvez ele fosse apenas me dizer para mover meu carro. Ele parou quando chegou a cerca de 60 a 90 centímetros da minha janela e depois se virou. Neste ponto, eu estava ainda mais assustada, simplesmente porque não havia motivo para o que ele fez, então apenas fechei minha janela e esperei pela minha amiga, observando o cara por precaução. Eu o vi mexendo no caminhão por um tempo, depois ele parou e voltou para o meu carro. Havia algo em sua mão, mas não sabia o que era, e sinceramente, estou feliz por não ter que saber. Ele começou a caminhar em direção à minha janela. Ele estava dizendo algo inaudível e em um volume bastante alto. Ele chegou à minha porta desta vez e tentou abri-la. Ele tentou puxar a maçaneta, mas não conseguiu abri-la. Então ele começou a puxar mais agressivamente. Foi quando minha amiga saiu do posto de gasolina e caminhou até o meu carro. Ela parecia aterrorizada e eu estava assustada. O cara viu ela vindo para o meu carro e caminhou rapidamente de volta para o caminhão dele. E eu dirigi para longe bem rápido. Não sei o que poderia acontecer, mas escapei dessa.